de Minas Gerais, e aos 14, 15 anos eu saí e fui morar lá na Bahia. E morei na Bahia até 3 anos, quando eu vim para cá, pastorear o distrito do Betânia, ali em Ipatinga. Minha esposa é baiana e eu tenho 2 filhos. O Davi é mineiro, nasceu aqui há 2 anos em Belo Horizonte, e a Laura é sergipana, nasceu lá em Sergipe. Passei 2 anos em Sergipe também, e a Laurinha é sergipana. E eu acredito que em algum momento vocês irão conhecê-los também. Hoje eu trouxe uma mensagem para vocês, que está relatada no livro de 1 Samuel. A Bíblia conta um pouquinho da história de Davi, e eu queria refletir com vocês sobre a história de Davi, que está registrada aqui no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 22 de 1 Samuel para o estudo dessa noite. O verso 1 e o verso 2 fala para nós os versículos iniciais. Eu quero convidar você, assim que você encontrar aí o versículo, fechar seus olhos para falarmos com Deus mais uma vez. Querido Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui neste lugar, na tua casa. Louvado seja o teu nome, Pai, por essa graça de estarmos aqui. Nós viemos aqui para termos um encontro contigo. Viemos aqui porque nós temos sede, desejo, Senhor Deus, de te encontrar. E ao estudarmos a tua palavra, ao cantarmos, ao ouvirmos a tua voz, ao adorarmos o Senhor, cremos que estamos tendo esse encontro. Mas que agora, Senhor, de uma maneira especial, o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz. Por isso, ó Pai, por favor, ilumina, Senhor Deus, esta palavra que está sendo aberta, a nossa mente, para que possamos estar, Senhor Deus, preparados, nosso coração preparados neste momento para a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O verso 1 e o verso 2 dizem assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram como que uns 400 homens. Essa história é uma história muito interessante. Aqui quando Davi vai para esta caverna chamado de Adulão, ele permanece em Adulão durante um período, e eu fico imaginando o que Davi estava sentindo quando estava em uma caverna. Eu não sei se alguém já entrou em cavernas, mas eu tenho medo de cavernas. Lá em Paulo Afonso, na Bahia, uma cidade que eu morei, tinha uma caverna, lá num lugar chamado a Ilha do Urubu. E era uma caverna grande, escondida lá à beira de um rio. E nessa caverna dizem que Lampião se escondeu muitas vezes ali dos volantes, dos soldados que o perseguiam. Alguns comentam até que inclusive foi ali próximo que Lampião foi morto. E quando eu cheguei bem pertinho da boca ali da caverna, eu fiquei imaginando, nossa, quem é que tem coragem de se esconder num lugar desse daqui? Um lugar escuro, cheio de morcego, né? Cheio de escorpião, pode ter cobra lá, pode ter, sei lá, bicho, lagartixa. Eu morreria de medo de entrar num lugar daquele. Mas a Bíblia diz que Davi não apenas entrou numa caverna, mas ficou ali dentro dessa caverna por um período de tempo. E nessa escuridão, talvez ali passando fome ou passando frio, Davi sente medo. Davi está sozinho. Davi está ali desesperado porque alguém está perseguindo Davi. Davi está desanimado. Os sentimentos que passavam na mente de Davi talvez fosse de raiva. Ele estava com raiva porque alguém estava fazendo mal para ele. Davi estava se sentindo traído. Diversos sentimentos. Existem momentos na nossa vida que nós nos sentimos como se estivéssemos dentro de uma caverna também. Talvez esteja falando para alguém nessa noite que está se sentindo traído, traída. Talvez alguém que esteja desesperado, decepcionado. Alguém que está com medo de algo que vai acontecer, ou com um sentimento ruim de algo que já aconteceu na sua vida.
E quando Davi olhava para frente, talvez Davi não tivesse perspectiva de algo melhor, porque ele estava ali escondido, ele estava ali fugido, ele estava ali desesperado. A questão de Davi, quando Davi permanece naquele lugar, Davi estava num sentimento de solidão. E eu talvez nessa noite esteja falando para alguém que se sente assim também. Quando você olha para 2025, para o ano que vem, quais são as expectativas que estão na sua vida? O que você está pensando? O que vem na sua mente quando você pensa em 2025? 2025 talvez seja o ano que você vai experimentar coisas. E quando você pensa em 2025, você pensa, olha, eu não sei se eu vou conseguir alcançar os meus objetivos em 2025. Eu não sei se em 2025, esse medo que eu estou sentindo, ou esse desespero, ou essa fuga que eu estou passando, eu não sei se eu vou conseguir me livrar dessa circunstância, dessa situação, ou desse medo. Por que Davi chegou a esta caverna? Ou como Davi chegou a esta caverna? O primeiro relato da história de Davi é justamente quando ele é ungido rei por Samuel. Samuel vai na casa de seu pai Jessé, unge Davi como rei. E depois dessa história, Davi então aparece vencendo o gigante Golias. Veja, a ascensão de Davi. Ele estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas, de repente ele é ungido e agora ele vence o gigante Golias, e agora ele é chamado e convidado por Saul para ser o músico do próprio rei. Depois ele se torna o melhor amigo do filho do rei e se torna comandante das tropas militares. Como se não bastasse, a filha do rei agora deseja se casar com Davi. E então Davi está numa ascensão imensa. Só que quando ele está no palácio, Davi começa a ser vítima de ciúmes. Há uma tentativa de homicídio por parte do rei. Davi então começa a fugir do rei e vai para um lugar chamado Rabá, depois para Nobe e Gate, e ali Davi é obrigado a se fingir de louco para sobreviver. A Bíblia diz que Davi começa a babar, Davi deixa os seus cabelos crescerem, não toma banho, sai de Gate fugindo de Saul e vai então para Adulão. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos muito bem na nossa vida. Está tudo bem, está tudo tranquilo, e de repente Deus dá uma balançada, e uma guinada, e tudo muda, como se uma mudança de 180 graus. Assim acontecia na vida de Davi. Davi estava bem, dali a pouco estava mal. Davi estava mal, dali a pouco ficava bem. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, o verso 22 e o verso 23, diz que Davi e Samuel tinham uma diferença. Quando o contraste entre entre Saul e Davi, é que Saul, sendo rei, não tinha a bênção de Deus. Mas Davi, sendo um simples pastor, um homem simples, era abençoado por Deus. Samuel diz assim: porém Samuel disse, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Portanto, tu, Saul, rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Enquanto isso, ele fala para Davi, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o heteu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Onde você gostaria de estar hoje? Em uma caverna ou assentado em um trono, governando um palácio? Onde você gostaria de estar? Sentado num trono, governando um palácio, ou escondido dentro de uma caverna? O que é melhor? O que é melhor talvez para você, imagine agora o seu emprego dos sonhos. Imagine talvez o lugar dos sonhos onde você gostaria de morar. Imagine a função dos sonhos. Imagine a família dos sonhos. Imagine algo que você desejaria com todas as forças que acontecesse na sua vida no ano de 2025. A melhor coisa que poderia acontecer na sua vida em 2025.
a viagem dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, a saúde dos sonhos. O que é melhor? Estar assentado em um trono ou estar escondido em uma caverna? Na história de Davi nós vemos algo interessante. Não é o local, mas a unção de Deus que faz toda a diferença. Davi estava escondido numa caverna, mas a unção de Deus estava sobre ele. Saul estava no palácio, sendo servido por pessoas, mas a unção do Senhor não estava sobre Saul. Saul estava mal, Saul estava se sentindo perseguido, Saul não tinha a presença de Deus em sua vida. E por que não? Como Saul perdeu a unção de Deus e como nós perdemos a unção de Deus na nossa vida. Nós perdemos a unção de Deus na nossa vida quando nós não damos ouvidos à voz do Senhor. A Bíblia diz que assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. A Bíblia diz que Saul perdeu a unção de Deus porque desobedeceu o Senhor. Sabe, quando Deus fala para nós que nós devemos fazer algo, se nós desobedecermos a vontade de Deus na nossa vida, nós perdemos a sua unção. E talvez você esteja hoje em uma caverna, porque de alguma forma você desobedeceu o Senhor. Talvez você esteja hoje vivendo uma situação negativa e ruim no seu casamento, porque você desobedeceu a voz do Senhor. A Bíblia também diz que Saul perdeu a unção de Deus, porque ele obedeceu a Deus só que parcialmente. A Bíblia continua dizendo no versículo 14 de 1 Crônicas, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, que por isso matou e transferiu o seu reino para Davi, filho de Jessé. Saul obedeceu a Deus só que parcialmente, e por obedecer a Deus parcialmente, a Bíblia diz que Deus tirou o reinado de Saul e deu para Davi. No livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 19, Deus é muito claro quando ele fala sobre a consulta dos mortos. Ele diz: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm médiuns e espíritas, que murmuram encantamentos, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos. É interessante, é necessário nós consultarmos os sábios, as pessoas que são mais velhas, os que têm sabedoria, mas há pessoas que consultam os mortos e isso é proibido pelo Senhor. Nós devemos consultar a Deus e a sua palavra. E quando Deus chega para Saul e repreende Saul, ao invés de Saul ouvir a repreensão e mudar seu caminho, Saul foi orgulhoso e no seu orgulho continua andando no mesmo erro. Há algum tempo eu fiz uma inscrição para um projeto missionário. Nós queríamos ser missionários ao redor do mundo, eu e a minha esposa. E o processo seletivo andava bem, até que na última etapa do processo era uma entrevista com as pessoas, líderes da igreja de diversos países. Eu recebi um calendáriozinho com o horário da entrevista que eu deveria fazer, só que eu confundi a data. E na hora da entrevista, 5 minutos antes do horário da entrevista, minha esposa falou assim para mim: que horas é mesmo a nossa entrevista? Era com alguns líderes da igreja lá do norte da Europa. Eu disse: olha, é 4 horas. E que dia? Eu falei assim: amanhã, deixa eu ver. Aí quando ela viu a mensagem, não era amanhã, era no dia, né? E faltavam 5 minutos. A gente saiu na correria e a entrevista aparentemente não tinha sido muito boa. E a gente ficou triste. Nossa, que entrevista ruim. A gente queria tanto ir lá para a missão, mas a gente tem mais uma oportunidade. Era agora com os líderes lá do sul da Ásia. E nós ficamos muito felizes, né? Vamos fazer entrevista ali, agora nos preparamos melhor. No outro dia fomos fazer entrevista com os pastores e líderes lá do sul da Ásia. E não era apenas 2 pessoas, como no dia anterior, tinha umas 6 pessoas na sala. E quando eles começaram a fazer as perguntas, quando eles começaram a conversar com a gente, a língua começou a fluir, eu até achei estranho, falei: uai, está tão fácil entender e falar.
E a minha esposa às vezes falava em português e eles entendiam, né? Alguns falavam inglês, outros falavam a língua lá da Indonésia, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, perdão. O líder era da Coreia do Sul. E eu falei, nossa, que interessante. A conversa está tão boa. E quando terminou aquela entrevista, nós ficamos tão felizes, dizendo, nossa. Um deles, inclusive, falou assim, olha, bem-vindos à missão, né? Eu falei, olha, que maravilha, então vai dar certo, nós vamos. E passado um período, eu falei assim para Deus, Deus, eu gostaria de enviar um e-mail e uma mensagem para os pastores de lá, falando, olha, eu estou aqui, viu? No processo estava acontecendo. E enquanto o processo estava acontecendo, eu pensei e falei para Deus, Deus, olha, eu vou mandar um e-mail lá para esse pastor que eu conhecia alguns pastores lá. E eu falava assim, olha, estou aqui e tal, mandar algumas fotos que eu não tinha mostrado. Mas aí eu falei assim, será que é da vontade de Deus que eu fale com ele? E aí eu falei com Deus, falei, Deus, eu vou lá em casa, eu vou orar, e se for da sua vontade que eu fale com ele, eu vou ler um texto da Bíblia dizendo assim, fale com ele, ou com eles, né? Mas se eu ler assim, fique calado, ou não fale, eu não vou falar nada. Eu cheguei lá em casa, orei, abri a Bíblia assim e falei com Deus. E eu li um versículo que dizia assim, não fale nada. Eu falei, nossa, que coincidência. Não fala nada, tá bom, não vou falar nada. Mas eu sou ansioso. E os dias foram passando e a gente não sabia do resultado da entrevista. Eu falei assim, vou mandar um e-mail agora para o outro que eu conheci de outro lugar. Vou perguntar para ele como é que está lá o processo e vou falar para ele, vou mandar umas fotos para ele e eu vou falar com ele. Aí eu falei assim, mas deixa eu perguntar para Deus se é para eu falar. Eu cheguei em casa novamente, peguei a minha Bíblia, fechei a porta, orei, falei com Deus e fiz a mesma coisa. Senhor, se for para eu conversar com ele, o Senhor utiliza assim a expressão, vá lá e converse, vá lá e fale. Mas se for para eu não falar, o Senhor utiliza a mesma expressão, não fala nada, fique calado, não converse. Aí eu abri a Bíblia e eu li de novo, não é necessário falar nada. Eu falei, ué, que coincidência. E o tempo foi passando de novo, e não vinha resposta, e a gente não sabia, e alguns amigos começaram a dizer assim, olha, para a gente já recebeu a resposta, viu? Olha, a gente vai, nós fomos selecionados, e eles começaram a falar, e eu comecei a ficar mais ansioso. E aí eu falei com Deus de novo, falei, Deus, agora eu vou mandar o e-mail, para aquele amigo lá de tal lugar. Agora vai. No terceiro eu pensei assim, não vou nem falar com Deus, porque se eu falar, Deus vai dizer que não, né? Então já vou mandar logo. Eu falei, mas deixa eu falar com Deus. E eu falei com Deus de novo. E pela terceira vez, eu li a mesma expressão em outro lugar diferente. Não diga nada. E uma quarta vez, teimoso eu sou, né? Eu falei com Deus. E pela quarta vez, a mesma expressão. Não fale. Fique calado. Eu falei com minha esposa, eu disse assim, Deus não quer que a gente fale nada. Deus quer que a gente fique calado. E pela quinta vez, eu estava chorando muito, muito triste, porque aparentemente não ia dar certo. Eu orei e falei para Deus, Deus, eu quero muito ir, por favor, Deus, deixa eu falar, deixa eu dizer. Alguns amigos estavam dizendo, olha, eu liguei para fulano e deu certo, liguei para cicrano. Eu queria apenas uma ligação, algo assim. Mas pela quinta vez eu abri a Bíblia e eu vi uma expressão dizendo assim, não é necessário falar. Não é necessário falar. Eu não sei porquê. Deus não quis que nós fôssemos para a missão. E passado alguns dias ou semanas, a igreja nos chamou para sermos líderes da área jovem aqui. Eu creio piamente que Deus permitiu que eu estivesse aqui, que Deus queria que eu estivesse aqui. Eu não sei porquê, mas Deus não queria que eu tivesse mandado e-mails, porque era como se, no processo era como se Ele dissesse assim para mim, se eu quiser que você vá, você irá. Se eu quiser que você fique, você vai ficar. Não são homens que fazem algumas portas serem abertas. Algumas portas que Deus abre, ninguém fecha. E portas que Deus fecha, ninguém abre. Se você
estiver com a sua vida nas mãos de Deus, acredite, Deus vai colocar você, Deus vai enviar você para onde Ele quer. Porque homens, mulheres, não podem mudar os desejos e as vontades de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando Deus repreendeu Saul, a Bíblia diz que Saul não ouviu a repreensão do Senhor. Mas, ao contrário, quando Deus repreende Davi, Davi ouve a repreensão do Senhor. A Bíblia diz, então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, já não subsistirá o teu reino. Mas quando a Bíblia diz que Davi peca, manda matar Urias e adultera com Batseba, a Bíblia diz que o profeta vai lá, repreende Davi, e Davi vai chorar amargamente arrependido. Na caverna, ele aprende. Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas assim, todo fracasso na vida dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Eu queria terminar extraindo aqui algumas lições de Adulão para a nossa vida. Adulão era um lugar de reorganização. Era ali naquele lugar que Davi iria aprender quais eram as suas prioridades. Talvez Deus permita que você passe por cavernas na sua vida, por desertos na sua vida, justamente para que você possa aprender que naquele lugar, naquele momento, você precisa reorganizar as suas prioridades. A sua família é prioridade. O seu relacionamento com Deus é prioridade. Fazer a vontade de Deus é uma prioridade. Adulão também é um lugar de humilhação. Ali em Adulão você aprende que você precisa buscar mais Deus. Ali no momento de dificuldade da sua vida, você precisa aprender que se você buscar a Deus de todo o seu coração, você irá encontrá-lo. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Deus permite que situações e circunstâncias da nossa vida venham justamente para mostrar para você que você é fraco, que você não consegue sem Deus, que você precisa de Deus na sua vida. E a Bíblia diz no Salmo 126, verso 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Adulão é um lugar de refúgio. A palavra Adulão significa lugar de refúgio. Quando situações difíceis aparecerem na sua vida, onde você vai se refugiar? Onde você vai se esconder? Eu quero convidar você a se esconder nos braços de Deus. Quero convidar você a confiar que Deus tem o controle da sua vida. E quando você está na caverna de Adulão, neste lugar difícil, nessa situação que você desconhece o futuro, talvez com medo, talvez com seu casamento a ponto de desmoronar, talvez endividado, talvez amargurado de espírito com raiva, ou até mesmo se sentindo decepcionado, vá para a caverna de Adulão, que representa Cristo. Davi se refugiava em Deus, e você precisa se refugiar em Cristo. Só Ele pode restaurar, só Ele pode te ajudar a recomeçar, só Ele pode transformar. A Bíblia diz: ajuntaram-se a Ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e Ele se fez chefe deles. Quem que você quer que governe na sua vida? Quem que você quer que seja o chefe da sua vida? Deus ou você mesmo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em 2025, o ano já está acabando, nós já estamos no dia 10, é isso? 10 de novembro de 2025. Daqui a pouquinho nós veremos aí algumas luzes coloridas nas portas e janelas. Talvez você já tenha visto em alguma porta ou alguma janela ou em algum prédio uma luz ali piscando, dizendo assim: o Natal chegou. E daqui a pouquinho vem um ano novo e começa um novo ano. Eu queria que você olhasse para trás na sua vida, no ano de 2024, o que você fez?
Ou o que você gostaria de ter feito e não conseguiu? Ou quais foram as frustrações que você teve? E agora olha para frente, para 2025 e fala assim: olha, em 2025 eu queria alcançar este sonho. Em 2025 eu queria alcançar este objetivo na minha vida. 2025 eu tenho este plano. Você consegue pensar isso? Eu queria que você pensasse agora. Feche seus olhos aí. Pense um pouquinho em 2025. Pense no sonho que você tem. Algo que você gostaria que se realizasse em 2025. Talvez seja um emprego diferente. Talvez seja passar em um concurso. Talvez seja um projeto de vida. Algo que você gostaria de comprar ou vender. Talvez seja um filho que você gostaria que nascesse. Talvez um relacionamento que você gostaria que começasse. Talvez um casamento. Talvez uma faculdade, enfim, mas pense em algo que você gostaria para 2025. A Bíblia diz que quando Davi estava na caverna, eu queria ler para vocês o versículo 16 de 2 Samuel capítulo 23. Enquanto Davi estava na caverna, se você puder, abra sua Bíblia, 2 Samuel 23. Enquanto Davi estava na caverna, algo diferente aconteceu. Em 2 Samuel no capítulo 23, nas palavras finais de Davi, há uma lista. Uma história que eu tinha curiosidade de entender e saber por quê. Aqui está falando sobre os 30 valentes de Davi. Davi tinha 30 soldados excepcionais. Alguém já assistiu os 300 aí? Aquele filme de Troia e tal. Imagina ali os soldados excepcionais, o pelotão de elite de Davi. Só que dos 30 valentes de Davi, 3 deles eram muito acima. A Bíblia diz que um desses 3, no versículo 8, diz assim: esses são os guerreiros mais valentes de Davi, os 3 guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro deles chamava-se Josebe-Basebete, o segundo Eleamar e o terceiro Samá. A Bíblia diz que um deles pegou uma lança e com a sua lança matou 800 soldados em uma só batalha. O outro lutou com os filisteus até a sua mão ficar presa em uma espada. E o outro, quando os filisteus ajuntaram numa plantação de lentilhas, todos os israelitas fugiram, foram embora, mas apenas Samá permaneceu ali. Aí no final dessa história, no versículo 15, a Bíblia diz que Davi estava lá na caverna de Adulão. Os endividados, os amargurados, e esses soldados estavam com Davi. Aí Davi olha do outro lado, em outra montanha, havia uma fortaleza, e ali um destacamento do exército dos filisteus, ocupando a cidade de Belém. E no versículo 15 Davi suspira e diz assim: quem me dera beber da água do poço que está junto do portão de Belém. Davi olha e fala assim: olha, lá tem tantos soldados, mas eu estou com tanta sede aqui nessa caverna. Tudo que eu queria era beber um pouquinho da água que está lá naquele poço. Aí os 3 soldados de Davi, Josebe, Basebete, Eleazar, que tem outros nomes, em alguns lugares eles aparecem com outro nome, mas são os mesmos 3, e Samá. Eles pegam ali talvez uma botija, né? Atravessam o caminho onde os soldados dos filisteus estavam ali. E talvez os soldados dos filisteus olhassem para esses 3 inimigos e dissessem: o que está passando na cabeça deles? Eles estão malucos? Mas eles vão, os 3 juntos, os filisteus se afastam, eles passam no meio dos filisteus, pegam água do poço que estava lá na fonte de Belém, voltam pelo mesmo caminho, e nenhum filisteu ousa atacá-los, porque sabe que eles apenas queriam água e eles eram muito respeitados. Eles voltam para a caverna e dão a água para Davi. E o que Davi fez? Bebeu? Não bebeu. O que diz a Bíblia? 2 Samuel 23, o verso 16 diz assim: e então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e trouxeram a Davi. Ele, porém, recusou bebê-la. Em vez disso, derramou no chão como oferta ao Senhor.
Quando eu li essa história, eu extraí para mim uma lição extremamente importante. E eu aprendi, e tenho aprendido, e tenho tentado fazer isso na minha vida. O melhor que eu tiver, eu quero entregar para Deus. Eu não sei qual é o melhor na sua vida. Eu não sei qual é o plano que você tem para a sua vida no futuro. Eu não sei o que você sonha para o futuro. Mas Davi não tem coragem de beber, e ele diz: quem me dera beber esta água que custou o sangue de vocês? De forma alguma. Ele joga no chão e não bebe essa água, porque ele entrega ao Senhor como oferta. Que tal você nessa noite entregar o teu sonho, o teu objetivo, o teu projeto, o seu futuro nas mãos de Deus? Talvez esteja falando para alguém que está vivendo uma caverna. Entrega para Deus. Refugie-se, a palavra adulão significa lugar de refúgio. Então, refugie-se em Deus. Corra para Deus e fala para Deus: Deus, eu estou aqui escondido nessa caverna. A situação não está fácil para mim. Não está legal aqui, mas eu quero entregar o meu melhor para o Senhor. Sabe, Senhor, eu tenho um sonho, eu quero fazer isso, Senhor, o ano que vem. Eu quero ir para tal lugar, eu quero comprar tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não sei o que você quer, mas que tal fazer aquilo que Deus quer para você? E ir aonde Deus quer que você vá? E agir da forma como Deus quer que você haja? Que tal entregar o seu melhor para o Senhor nessa noite? A Bíblia diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu tenho aprendido que fazer a vontade de Deus na minha vida é melhor do que fazer a minha vontade. Eu já soltei o leme, e a cada dia eu peço que Deus me ajude a soltar ainda mais, para que Ele haja e Ele faça. Que tal você soltar o leme da sua vida também? Que tal você pedir para Deus: Deus, não está legal, sabe? Eu gostaria de recomeçar com o Senhor. Porque Davi estava mal, estava escondido numa caverna, fugido. Ele estava lá no pasto, aí Deus coloca ele lá no palácio. Aí depois ele foge do palácio e desce de novo, finge de louco, se esconde numa caverna. Mas depois Deus tira Davi de uma caverna e coloca de novo Davi assentado no trono, como um rei. Você vai ter altos e baixos na sua vida, mas não importa onde ou como você estará, se Deus estiver do seu lado. Você pode estar num palácio, sem Deus é frívolo, é vão, é passageiro, é ilusão. Mas você pode estar passando o pior momento da sua vida. Se você estiver com Deus, tudo valerá a pena. Você pode estar passando um caos, mas se estiver com Deus, você estará no melhor lugar do mundo. Que tal entregar a sua vida nas mãos de Deus nesse momento? Seu futuro, seus sonhos. E falar para Deus: Senhor, eu vou soltar o leme. E vou permitir e desejo que o Senhor conduza a minha vida. Quer fazer isso nessa noite? Você gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Deus e pedir para Ele conduzir você nessa noite? Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, conduza a nossa vida. Porque somos como crianças que desejam dirigir carros de adultos, mas mal sabemos que nós não temos o total controle. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Pai, por favor, seja o refúgio das suas filhas, dos seus filhos que estão se sentindo desamparados, com medo, endividados, traídos, que estão, Senhor Deus, se sentindo decepcionadas, que não querem dar perdão. Restaure, Senhor Deus, nessa noite casamentos. Dê a eles, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor pode fazer
novas histórias. Talvez Davi estivesse pensando ali que tudo tinha acabado, mas de repente o Senhor restaura tudo. Deus nos ajude a sermos como Davi, que ali, talvez morrendo de sede, entendeu o que havia acontecido e não teve coragem de beber aquela água, mas entrega ao Senhor. Talvez, Senhor Deus, nós nessa noite precisemos ser exatamente como Davi e entregar ao Senhor o nosso melhor, aquilo que temos. Quem sabe, Senhor Deus, o nosso melhor nessa noite seja apenas a nossa vida, sejam os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso futuro, Senhor. Toma nas tuas mãos, toma a direção nas tuas mãos, Senhor Deus. Se for para ir, e se ir for da tua vontade, então nós iremos. Se for para ficar, nós ficaremos. Se for para passar, nós passaremos. Se for para recomeçar, recomeçaremos. E se for para viver, viveremos. E se for para morrer, que seja para o Senhor. Ajude-nos, Deus, a termos a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio. E quando nós estamos refugiados em Ti, o Senhor pode fazer as coisas de novo, recomeçar de novo, dar um novo começo novamente. Faça isso na nossa vida e nos dê fé e essa certeza. Entregamos essa semana que vai começar nas suas mãos. Amanhã começa um novo dia, nova rotina, trabalho. Nós voltamos para a nossa vida. Mas sabe, Deus, nós queremos que o Senhor esteja conosco, no palácio ou na caverna, mas que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos e pela eternidade. É o que nós oramos em nome de Jesus.